Um dia alguém me perguntou qual o sentido, do ponto de vista do Evangelho, da Páscoa e qual a relação que ela tem com a Santa Ceia. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque a rigor, a interpretação da nova aliança acerca da Páscoa se resume à instituição ou instituto da Santa Ceia. A Santa Ceia representa tudo aquilo que estava soteriológico e epistemologicamente presente na festa ritual da Páscoa. Todos os elementos ali envolvidos são transferidos, de certa maneira, são estabelecidos por Jesus na cerimônia da Santa Ceia. Então, por assim dizer, a Santa Ceia é a nossa Páscoa. Bem, na instituição desse texto, onde Jesus lega, institui, estabelece para a sua igreja como uma celebração linear, ou seja, presente durante o tempo, nós queremos então nesse texto extrair algumas coisas importantes relacionadas à nossa Páscoa. Eu vou ler o texto segundo a tradição do Evangelho de Mateus, né? Segundo a tradição de Mateus, a lente e a janela hermenêutica que Mateus utiliza. Mateus 26, a partir do 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos eles, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Muito bem. Aqui Jesus, então, na celebração judaica da Páscoa, estabelece uma nova reinterpretação e uma nova liturgia, por assim dizer, para agora esta celebração restringida, voltada, determinada a partir do diapasão da obra que ele estaria realizando. E notem que a Santa Ceia se volta especificamente para a obra salvífica, remidora, expiativa de Jesus. Então, a partir disso, a igreja começa então a celebrar esta nova experiência dentro de sua ética adorativa. E Jesus, inclusive, estabelece essa Santa Ceia como que nós chamamos de ordenanças. Outras linhas reformadas chamam de sacramento. E a ideia é que, de fato, o Senhor Jesus abençoa a igreja a partir disso. Quais são as lições que essa instituição da Santa Ceia, a Páscoa cristã, nos ensina? Eu quero destacar algumas aqui, que são vitais, que inclusive quando participamos desta ordenança, que é bem diferente de como a igreja primitiva celebrava, que eles celebravam de fato um jantar, mesmo que alguns documentos dizem que no final
essa cerimônia em si ficava restrita àqueles que já eram batizados e já tinham professado a sua confissão em Cristo Jesus. Mas, independentemente disso, o fato é que muitos participam sem entender o escopo, o contexto soteriológico e teológico que esta instituição nos lega, nos ensina. E como essa Páscoa de Jesus, que agora está inserido dentro da sua comunidade espiritual, como parte de toda essa nova reestrutura pactual, e infelizmente muitos desconhecem isso, deveriam conhecer melhor. Primeira coisa importante que Jesus vai dizer é que a sua Páscoa inaugura uma nova experiência existencial, que a sua Páscoa inaugura a realidade do novo ser nele, Jesus, o portador da vida espiritual, a Zoe, a vida espiritual. Jesus diz aqui claramente que ele inaugura a nova era redimida, a Olam Rabá. Porque vejam bem, nós temos duas eras, a era não redimida, marcada pelo domínio do pecado como alienação, como o do pecado como uma experiência de desespero, como uma experiência de absoluto está colocado na área de desamparo, né? E Jesus, então essa era chamava Olam Hazé, a era não redimida, a era marcada por essas experiências trágicas e terríveis. E toda a experiência na revelação antiga, ela esperava a erupção, o irromper desta era redimida, marcada pela plenitude do reino de Deus e por uma salvação na pessoa do Messias como seu mediador, aquele que tinha a autoridade desta nova experiência existencial. Então havia esse anseio por esta nova era Olam Rabá. Jesus diz que essa nova era chega com ele. Ele é o portador e o porta-voz desta nova experiência. Como é que ele chama isso no texto? Pastor, mas isso não está no texto, está. Quando Jesus diz nova, olha, este cálice no meu sangue, é a nova aliança, Kaines Diatex. Ele está falando disso. Porque exatamente esse novo ser e essa nova existência, ela trazia como a sua face fenomenológica a experiência da nova aliança. A nova aliança era, de fato, a experiência símbolo, ela representava todo esse contexto marcado pelo novo ser e pela nova vida em Cristo. Então a Páscoa de Jesus é a Páscoa do novo ser. É por isso então que você vai ver Paulo afirmando categoricamente que quem está em Cristo é uma nova criação, que as coisas velhas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Novo ser em Cristo, inaugurando a nova aliança, que é a representação histórico-temporal da aliança da graça, feita para redimir a humanidade alienada de Deus, em processo de desespero, de caos. A escolha humana lançou a humanidade no caos. Por isso que Gênesis vai dizer, maldita é a terra. Aqui está falando não apenas a terra, o cosmo, mas o ser humano, que em Adão faz jus como cabeça representativo, faz jus deu jus àquela experiência de maldição.
E a partir dali virou um caos a experiência humana. Ficou em tensão absoluta e alienante as relações. É por isso que é tão difícil viver. Eu, na minha experiência como analista, nos meus 24 anos como analista, como psicanalista clínico, como psicoterapeuta, eu vejo constantemente como é difícil viver, como a relação com o outro é complicada por conta da experiência do nosso desejo. Porque o nosso desejo se dá no outro. Aí eu estou seguindo aqui a linha lacaniana. E eu, enquanto sujeito, então, me estabeleço a partir desses processos de alienação, de clivagem da psique, que gera conflitos internos e externos. E note bem, muitos dos nossos conflitos externos são, na verdade, reverberações do nosso conflito e neurose interna, dessa relação de nosso desejo, daquilo que experimentamos, das nossas restrições, nossas restrições da lei, do que somos, da experiência que temos enquanto sujeito. Tudo isso estabelece uma relação de conflito generalizado, começando dentro de nós. A Bíblia vai chamar isso de pecado, um termo genérico para falar de alienação, de rebeldia, de incapacidade de escolher de modo que nos beneficie. Eu quase que vejo Freud falando da pulsão de morte, desses retrocessos e dessa pulsão específica que temos e que nos leva para situações de profundo conflito, de uma experiência de identidade complicada. Jesus fala que na nova aliança ele abre um espaço para que experimentemos o poder do novo ser e da era vindoura, que se concentra no evangelho da graça, que estabelece o poder divino para mudar as pessoas. E ainda bem que o núcleo, a casa-mata da nossa salvação está no Deus Todo-Poderoso, Pantocratós, Todo-Poderoso, o Deus sublime, o Deus que se revelou como o Deus que redime a raça humana. Então a Páscoa de Jesus vai falar sim dessa experiência com a nova aliança. Experiência de graça. Experiência da misericórdia de Deus, do Deus que é o Deus da misericórdia. Al-Maleh HaHami, o Deus de toda a misericórdia. Mas tem outra coisa importante, além disso, de entender que nós temos a experiência do novo ser, de viver o novo de Deus dentro de nós, porque note bem, essa paz que entra como resposta à submissão, escute isso, submissão ao Evangelho, essa paz, ela começa a fazer esse processo de revolução, de transmigração completa e total, intrínseca dentro de nós, inerentemente. E a partir disso essa paz se espalha, porque é a paz que vem do céu, que vem lá do trono da graça. E aí começa que você vai reverberando essa paz, fruto da nova aliança, nas relações, e você vai resolvendo essas pendências, essas questões. Então, a nova aliança é fundamental, e isso vem a partir do momento em que a gente realmente experimenta o poder na nova aliança. Mas não é um poder religioso, porque infelizmente hoje em dia as pessoas estão se aproximando da comunidade de Jesus, da comunidade espiritual chamada igreja, de modo errado, por motivos errados. Tá, e a culpa maior é de quem está pregando desse jeito, de quem está, da liderança que está viabilizando esse tipo de evangelho minúsculo, plural, e aí vai. Mas note bem, mas é o evangelho realmente, a experiência salvadora
que gera um impacto profundo, mas é profundíssimo em nós, é que de fato nos faz viver um novo ser. Porque note bem, se você está na igreja e não tem nada do novo ser, você está na igreja errada. Eu digo igreja errada no sentido da igreja de Cristo Jesus. Né? Você não está vivendo a experiência da comunidade espiritual, que é marcada pela vida zoe. Então isso é importante demais. Agora tem outra coisa aqui que Cristo vai falar que eu acho bem interessante, é que ele vai dizer claramente, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Essa experiência de salvação presente na nova aliança, ela é uma experiência que é restrita, que é direcionada ao povo eleito de Deus. Mateus não fala o povo eleito, já falei em outros lugares, mas aqui especificamente ele não fala isso, porque isso está com uma metonímia presente na expressão polon, que quer dizer muitos. Muitos aqui quer dizer especificamente o povo de Deus. Quer ver isso? Note bem, eu vou pegar aqui a minha Bíblia e vou ir para o início quando vai falar do nascimento de Jesus. Escute bem isso, só para a gente conseguir entender essa expressão metonímica que Mateus vai usar cá na frente. Mateus, ele vai falando da experiência do nascimento de Jesus. Ele vai dizer assim, ó. Versículo 21 do capítulo 1 de Mateus, né? Lá bem no início desse evangelho. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome de Jesus, Yeshua. Por que Yeshua? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então você já nota que essa é a janela hermenêutica que Mateus vai usar para falar aqui de muitos, e não de todos, de muitos. E é muito fácil, por isso que o Evangelho da Graça vai falar do povo eleito de Deus. Aí, claro, várias objeções se levantam, sobretudo no sentido de um universalismo antibíblico e antirrevelatório, porque ele não é realmente... o significado dele é completo, não é real do jeito que estão falando na Escritura, mas eu não quero falar disso nesse momento, vou falar em outro momento, claro. Mas o fato é que a Bíblia vai falar de cabo a rabo do povo de Deus, o povo de Deus. Por isso então que Mateus vai usar esse termo, não todos, quantos, mas vai usar o termo polum, ou seja, muitos. Porque os efeitos salvadores, salvíficos, remidores de Deus está voltado para o seu povo. Que se você ler Apocalipse, são milhões de milhões de milhões de milhões. Né? Porque também quando o pessoal pensa o povo eleito, parece que é uma panelinha. E essa é uma enunciação equivocada. Agora é o povo de Deus. A aliança tem efeito no povo de Deus. Por quê? Por vários fatores. Poderia dizer, mas eu posso citar 3 fatores importantes. Primeiro, por causa da atuação do Espírito Santo. Quando me perguntam assim, mas a salvação não é efetiva na vida, porque o indivíduo não escolhe. Aí eu pergunto, e por que ele escolhe? Ou não escolhe? Não, por quê? Aí você vai notar que, então, porque houve uma atuação, há uma atuação prévia. Ninguém é salvo, escute, ninguém é salvo, vamos pensar assim, ninguém é salvo sem essa atuação prévia de Deus na pessoa do CEO dessa aliança, que é o Espírito Santo, Ruach Lekadosh. Ele é o CEO dessa experiência, dessa nova experiência, né? com a comunidade espiritual de Jesus. Então, sem isso, o Espírito Santo, então sem isso o indivíduo não vai realmente tomar uma decisão direcionada realmente para uma experiência com Deus, salvadora de fato. Então a obra do Espírito Santo não é
Não, ela é determinante, ela não é cooperativa. Aí é outro equívoco. E nós achamos que a obra do Espírito Santo é cooperar. Ah, não, o Espírito coopera. Não. Sim, o Espírito vai cooperar de modo ativo, depois disso, na experiência de santificação, de transformação, rumo à glorificação, de fato. Essa é uma ação sinergética de Deus, na pessoa do Espírito. Mas antes disso, o que nós chamamos de novo nascimento, de regeneração, de nascer, de ressuscitar, tudo isso é uma experiência monergética, ou seja, é uma experiência de Deus. O Espírito é que faz o indivíduo ressuscitar. Está lá em João 5, Jesus falou aí, aquele que ouve a minha voz, ele ressuscita, ele volta a viver. E esse viver, aí Jesus fala de 2 viveres aí, esse viver no primeiro momento é um viver espiritual. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que a graça possibilita essa ressurreição espiritual. Então o primeiro passo é esse. E Deus direciona isso para o seu povo. Para o seu povo. Segundo é que essa fé, fruto da graça de Deus, ela é salvadora porque ela tem vários elementos. E um dos elementos é a vontade, é a escolha. Você começa a pensar corretamente do ponto de vista da redenção. Você começa a sentir o impacto disso. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu experimentei a salvação, eu experimentei fora da igreja, numa praia chamada Praia do Abaeté. Tinham 5 pessoas, comigo 6. E um pastor ministrou uma palavra acerca de Jesus. Ele fazia esse trabalho com hippies e tal. Eu sei que ele ministra, então, este evangelho. Depois ele vai embora. E eu continuo na mesma experiência com o pessoal e tal. Pela manhã, eu acordo com o que eu chamo de ressaca moral. E aquele evangelho tá explodindo dentro da minha cabeça e, sobretudo, dentro do meu coração. Note que eu era um cara perverso, mau, ruim. A partir daquele dia, eu disse, eu não vou mais viver isso. Eu não sei nem como é que é esse negócio, mas eu não vou. E foi a primeira vez, eu voltei para casa, que geralmente eu ficava, só voltava segunda-feira para casa, eu continuava ali. Então eu retorno para casa e eu vou pro meu quarto e faço uma oração assim, eu digo, Jesus, se tudo que ele me está certo, então agora, que ali começa a minha história com Deus. Depois é que eu fui para a igreja. Você entende isso? Esse poder do Evangelho? Até hoje eu continuo com Cristo, independentemente das experiências complexas que a gente tem no caminhar da igreja histórica. Independentemente, nunca em nenhum momento eu deixei de abdicar dessa experiência com Jesus, porque eu a entendia como uma submissão. Uma submissão a Jesus. Eu sou agora servo dele. Eu pertenço a ele. Eu não tenho mais vontade. E as minhas crises vêm, às vezes, da predileção, às vezes, da minha vontade. Então, eu dependo de Jesus. Então, esse negócio vai transformando a gente de um jeito que só de fato, a ressurreição, essa radicalidade da experiência salvadora com Cristo que pode de fato falar. Tem muita gente dentro das igrejas que ainda não experimentaram isso, que já foram batizadas, que estão vivendo todo esse ritual, essa coreografia da fé, da religião, mas que não passaram ainda por um processo realmente de nascer de novo, no sentido exato. E essa experiência com a fé, de vontade, de mudar o coração, os antigos falavam de notitia, ascensus e fidúcia, né? Ou seja, a informação que o Evangelho traz da nossa condição desesperada, caótica, comprometida, totalmente falida. Depois a experiência de que Jesus pode mudar a nossa vida de modo completo e total e que há uma experiência por vir, escatológica, que vale a pena. Isso muda seu coração, seus sentimentos, suas emoções. E você começa a tomar as atitudes
ajuste com essa vocação especial e tão sublime. Vocês entendem isso? Então, Jesus está falando disso quando ele fala dos muitos aqui, é o povo de Deus. E eu preciso ter certeza que eu sou parte desse povo de Deus, porque senão eu vou estar numa experiência equivocada, absolutamente apostática, porque Jesus vai falar em seu evangelho, Paulo vai dizer isso, lá em Mateus 24, desculpem, e Paulo também vai falar em Tessalonicenses, em vários outros lugares, desse processo de apostasia que vai marcar a igreja histórica e temporal. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso e entender de fato, de verdade, que fazemos parte do povo de Deus, que nascemos de novo, que temos uma experiência de conversão real, que fomos arrancados por Deus do mundo e colocados na sua grei, na sua igreja, na sua comunidade espiritual, marcada pela vida espiritual, que há uma revolução dessa vida, esse princípio de vida que vai ganhando volume, amplitude e repercussão dentro de nós e vai nos mudando passo a passo, glória a glória, como Paulo vai dizer, que nós somos transformados de glória em glória. Isso não é retórica, isso é real, isso não está acontecendo com você. É hora de você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu preciso da certeza de que eu tenho essa experiência salvadora comigo, que eu não sou apenas um religioso, um cristão, mas que eu sou discípulo de Jesus, que eu tenho experiência com a nova era redimida, que eu sou de fato pertencente ao Senhor, porque é esse povo que o Senhor vai redimir. É isso que ele fala quando ele fala da remissão, a fezem, da remissão. Ou seja, há muitos para a remissão de pecados. A remissão, a resolução dessa experiência de alienação se dá para o povo de Deus, que experimenta da sua graça salvadora, que responde por submissão, sabendo que Ele que escolheu, sabendo que nada em nós nos tornou favoráveis a Ele, que esse movimento é um movimento incondicional, gracioso, que o Senhor nos dá poderosamente, que não depende de nós, não depende de quem quer nem de quem corre, é do Senhor que entra em nossas vidas e que faz algo extremamente radical através do seu evangelho. E o que é o evangelho? Que os teólogos antigos vão chamar de evangelho da graça, né? Evangelho da graça. É o evangelho que restringe tudo para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Tudo para a glória do Eterno. Que a salvação é fruto de sua graça. Que essa graça é ativa a partir da atuação do Espírito Santo que implanta em nós a Zoe, a nova vida espiritual. E que ela faz uma transformação inicial na nossa mente, no nosso coração e emoções e nas nossas escolhas. Que vai alterando o princípio formativo, que vai alterando as estruturas mais essenciais, espirituais dentro de nós, e que vai realmente permitindo que possamos realmente que a nossa vontade seja alterada na sua experiência, no seu fenômeno mais ontológico, mais essencial. A partir daí muda a nossa polaridade, porque o princípio se altera. Então o resultado, ou seja, o princípio ético vai também ser alterado. E o nosso desejo e a nossa percepção da vida, a nossa janela hermenêutica muda completamente. Isso tudo é fruto dessa vida que o Espírito insere em nós, né? E que nos faz ressuscitar espiritualmente. E é essa experiência. Escute, quem não experimenta a primeira ressurreição espiritual não vai experimentar a última ressurreição, que é a ressurreição glorificadora. Não vai. Na parousia de Jesus, no retorno de Cristo. Isso é muito importante. Entendeu? Que o Senhor possa permitir que você experimente a Páscoa de Jesus. E nesse momento tão propício, que você possa pensar agora como está a sua vida. Que você também possa pensar o que o Evangelho pode fazer realmente.
E você que está na igreja, mas ainda não teve essa experiência, pastor, eu não tive ainda essa experiência que você está falando. É hora de você dizer, Senhor, eu preciso deste evangelho maiúsculo e singular, entrando com poder e graça na minha vida e transformando todas as coisas para a tua glória, Senhor. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, permita que o evangelho faça transformações. Assim como fez em Spurgeon, como fez em tantos grandes homens de Deus, que aqueles que ouçam este evangelho possam experimentar o seu poder, de verdade, de fato, e que algo tremendamente divino possa acontecer em sua vida para a tua glória. Amém. Que Deus te abençoe profundamente.